Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Marcela Moura, eu sou radio-oncologista do Hospital Napoleão Laureano. E nos próximos minutos vou falar um pouquinho sobre a radioterapia hipofracionada no câncer de mama. É um tema que vem ganhando bastante destaque nos últimos anos e o seu destaque foi mais evidente, principalmente com a pandemia. E vale a pena, é importante falarmos um pouco sobre ele para diminuir custos de tratamento, melhorar a adesão do paciente à radioterapia. E aí vamos falar um pouquinho nos próximos minutos. Então, para contextualizar um pouquinho, sabemos que o câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres. A cirurgia conservadora seguida da radioterapia é o tratamento padrão em estágios iniciais. Já existem dados bastante consolidados, meta-análises, que demonstram uma redução de até 50% em recidiva local e uma redução de aproximadamente 1/6 na mortalidade. E, usualmente, essa radioterapia ela era realizada em 25 a 28 frações. E quando se adiciona o boost, aumenta um pouquinho mais quando há necessidade de adicionar o boost, aumentando aí entre 5 a 8 frações, com um tempo total de aproximadamente 5 a 6 semanas. Então, até 30% das pacientes que são submetidas à cirurgia conservadora, elas não vão fazer a radioterapia. E isso é devido a alguns problemas, alguns motivos, principalmente a inconveniência do deslocamento diário, aos custos, ao acesso aos serviços de radioterapia. A maioria dos serviços de radioterapia estão concentrados em grandes centros. Existem até estudos que demonstram que a média de deslocamento é de aproximadamente 72 quilômetros desses pacientes. Então, são inconvenientes para que as pacientes sejam submetidas ao tratamento ideal. E devido a isso, existe uma maior taxa, de mastectomia em regiões com dificuldade de acesso à radioterapia. Existem dados de 2016 de que houve aproximadamente 5.000 mortes por falta de acesso à radioterapia. E o que é o hipofracionamento? Existe o fracionamento convencional, como eu falei anteriormente, que é de 1,8 a 2 Gray ao dia. E o hipofracionamento é quando realizamos doses maiores por fração com menor número de fração. Existe o fracionamento moderado, que é de 2 até 5 Gray por fração, e o extremo, que é de 5 a 7 Gray por fração. E para falar um pouquinho sobre o hipofracionamento, não tem como deixar de falar sobre a base teórica, a base radiobiológica. Então, qual é o racional? O racional para utilizarmos o fracionamento convencional é que a maioria dos tecidos normais eles têm uma razão alfa-beta baixa, cujos efeitos tardios dependem tanto do tamanho da dose por fração quanto da dose total. Enquanto a maioria dos tumores, eles têm uma razão alfa-beta alta, quando os efeitos são pouco dependentes do tamanho da dose por fração, sendo então dependentes da dose total. Então, uma mesma dose total dividida em pequenas frações ao dia, ela vai poupar os tecidos normais dos danos tardios, sem prejudicar o controle tumoral. Então, a razão alfa-beta dos tecidos mamários, ela é baixa, ela varia entre 3 a 3,5, e é igual ou menor à razão alfa-beta do tecido normal. Se o alfa-beta tumoral ele é menor do que o alfa-beta do tecido normal, doses maiores por fração são preferíveis. E isso leva a um aumento no ganho terapêutico. Então, após tudo isso, é para demonstrar a importância de reduzir o número de sessões em radioterapia. O hipofracionamento ele permite fracionar em menos vezes uma determinada dose, doses maiores que 2 Gray dia. É uma dose total numericamente menor, mas com o mesmo efeito biológico. Isso é importante, porque às vezes os pacientes chegam no nosso consultório, já vem às vezes do oncologista, do colega ou do mastologista, você vai fazer aproximadamente 25 aplicações. Quando eles chegam no nosso consultório, e aí eu explico que vou fazer apenas 16, eles acham que vou fazer uma dose menor. Mas não é uma dose menor. A dose total acaba sendo um pouquinho menor, mas a dose biológica, que é o mais importante, ela é semelhante. Então, consequentemente, com o hipofracionamento, conseguimos menos dias de tratamento, maior conveniência para o paciente, sem prejuízo nos desfechos oncológicos, que é um dos endpoints mais importantes, sem prejuízo na toxicidade e
acarreta menores custos, deslocamento, taxa de ocupação do aparelho, menos custos tanto para o paciente quanto para a instituição de saúde. E o que temos de dados? Né? Já temos dados bem consolidados, estudos grandes, conduzidos principalmente no Reino Unido e no Canadá, testando o hipofracionamento. Temos esses estudos principais. Os 4 desses círculos foram os primeiros, foram conduzidos, como eu falei, principalmente no Reino Unido e no Canadá. São estudos com um grande número de pacientes. Então, se levar em consideração esses 4, dá um total de aproximadamente mais de 7 mil pacientes. O START, ele testou o fracionamento convencional com 13 aplicações, 25 aplicações versus 13. O START B, ele já testou 25 com 15 aplicações. E o estudo canadense, ele fez uma comparação do fracionamento convencional com 25 aplicações no total, versus 16 aplicações de 266. Mais na frente foram publicados os 2 estudos do FAST, o FAST Trial e o FAST Forward. O FAST Trial, ele também comparou com o fracionamento convencional, mas o FAST Forward, que eu vou falar mais na frente, ele já fez uma comparação entre os hipofracionamentos. Então, nessa tabela, é possível percebermos um número reduzido de frações dos esquemas hipofracionados em relação ao fracionamento convencional, que está na primeira linha. Nós temos os esquemas de hipofracionamento propostos por diferentes estudos publicados em cada linha. Então, cada risquinho desse azul corresponde a uma fração, que estão separados por quadrados correspondentes a uma semana. Então, na segunda e terceira linha, vemos que os esquemas propostos mantêm o número de semanas, mas somente 2 a 3 frações eram realizadas em cada semana. Na quarta e quinta linha, nós temos 5 frações por semana e número reduzido de semanas, e assim por diante. Então, o que esses diferentes esquemas de hipofracionamento têm em comum é o menor número total de frações, independente do número total do tratamento. O menor número de frações pode acontecer, mas em geral é menor, mas não necessariamente como, por exemplo, eu falei do FAST, né? Que ele só são 5 aplicações, porém é uma aplicação ao dia e dá um total de 5 semanas. E o que a gente tem de dados bem maduros desses estudos, com publicação de mais de 10 anos de segmento, é que não há nenhuma diferença quanto à recidiva local. O estudo canadense, a recidiva local, que é esse primeiro, ela foi muito baixa, por volta de 3% em 5 anos e 6% em 10 anos. Já os estudos ingleses, também, eles não demonstraram diferenças comparados com o braço do fracionamento convencional. E quanto à toxicidade, que também é um endpoint importante para ser observado, também não vimos diferença entre os esquemas. O que temos de dados de análise estética, né, com análise cosmética variando entre excelente e boa, é por volta aqui, de 70% entre os grupos, visto no estudo canadense, aqui, esse de baixo. Enquanto o enrugamento da mama, diminuição do volume da mama, que foram vistos também nos estudos ingleses, não observou diferença comparado com o fracionamento convencional. Então, o fato é que nesses estudos de 40 a 42 grays, não há diferença nenhuma de sobrevida e controle local, comparado com o fracionamento convencional. O hipofracionamento ele é seguro, ele é eficaz, e a dose de 40 grays em 15 frações é a radioterapia adjuvante padrão no Reino Unido desde 2009. E no Canadá, muito provavelmente também, desde essa época, que foi os seus dados eles foram publicados em 2010. Então, aproximadamente desde essa época já se tornou também o padrão. Então, quando esses dados vieram a ser publicados, se questionou sobre algumas situações especiais. Se era adequado para todos os grupos de pacientes, ou se haveria algum grupo de pacientes onde o fracionamento deveria ser evitado ou contraindicado. Então, questionava-se com relação à idade, se pacientes jovens poderiam receber, o grau, histologia, se o triplo negativo poderia receber também o hipofracionamento, se era seguro, o estádio para aqueles estádios mais avançados, se havia segurança
Lateralidade, a questão de irradiar a mama esquerda e a toxicidade cardíaca. E o uso de quimioterapia, o carcinoma in situ, volumes grandes da mama, pós-mastectomia e a irradiação de drenagem. Todos esses primeiros fatores, eles já não são mais problemas. Já temos dados para incluí-los no esquema hipofracionado. O principal argumento era que algumas dessas características eram pouco representadas nos principais estudos. Mas análises posteriores e o racional radiobiológico mostrou que não faria sentido não indicar o hipofracionamento para essas pacientes. E aí ficaram essas duas situações, que é a pós-mastectomia e a irradiação de drenagem linfática. Até os americanos, né, que são um pouco mais resistentes, um pouco mais céticos, eles mudaram as recomendações do guideline da ASTRO de 2011 para o 2018. Observe que quanto à idade, uso de quimioterapia, estadiamento, eles eram um pouco mais restritos com relação às indicações. Em 2018, já não tinha mais problema com a idade. Com o estadiamento, eles permitiam o estadiamento mais avançado, até um N positivo, desde que não houvesse intenção de irradiar a cadeia de drenagem. O uso de quimioterapia e o tamanho da mama também. Porém, ainda persistia, né, essas duas situações, que é a radioterapia hipofracionada após mastectomia e quando há necessidade de irradiar a cadeia de drenagem. Isso é o que eu vou tentar desmistificar nos próximos minutos aqui. Então, basicamente, essas duas situações, radioterapia em drenagem e pós-mastectomia, eram pouco representadas nos principais estudos. Nos dois primeiros estudos, aqui dessa tabela, não tinha nenhuma paciente que tinha sido submetida à mastectomia. Nos demais, as pacientes mastectomizadas que fizeram radioterapia de drenagem e radioterapia de drenagem era uma proporção muito pequena. Então, esse era um dos argumentos, né? A pouca amostra das pacientes mastectomizadas e que eram submetidas à irradiação de drenagem. Mas existe um trial que endereçou justamente essas duas situações. É um estudo chinês, mas que ele usou critérios de inclusão bem diferentes dos outros. É um estudo fase 3, tem um N menor, 820 pacientes. Basicamente comparou o fracionamento convencional com o hipofracionamento. E as características eram essas, né? Tumores mais avançados, T3, T4 ou N positivo. Foi feita radioterapia em plastrão e cadeia de drenagem, mas a maior crítica desse estudo era com relação à técnica da radioterapia, que era basicamente 2D e usava um campo direto com elétrons. Mas esse estudo ele mostrou que a radioterapia hipofracionada ela não é inferior e tem toxicidade não inferior também, observando inclusive aqui no hipofracionamento uma menor toxicidade grau 3, quando comparado com o convencional. E conclui, então, que a radioterapia hipofracionada, após observar esses dados, ela não foi inferior. E ela tem toxicidade semelhante para pacientes de alto risco. E aí, saiu as recomendações em 2018 do painel de especialistas da Sociedade Brasileira de Radioterapia, sugerindo algumas recomendações para o hipofracionamento da mama. Aqui, podemos observar que houve um nível de acordo de 100% para a radioterapia em plastrão com o hipofracionamento, acordando, então, que a mesma ela é segura. Porém, quando a gente considera a reconstrução, né, seja ela com tecido autólogo ou com prótese, na concordância já não foi, então, não houve segurança, né, em concordar, e aí ainda tenta-se evitar fazer o hipofracionamento nessas situações. Também temos uma análise incluindo todos os pacientes dos estudos do START. Essa análise aqui, todas as pacientes que fizeram radioterapia de drenagem. Então, foram avaliados 864 pacientes que fizeram radioterapia em drenagem. Esse estudo foi publicado em 2018 e avaliou, basicamente, os efeitos adversos nesses pacientes. Aqui embaixo, está pequenininho, mas eu acho que dá para ver, tem algumas características dos pacientes. O estudo piloto do START, ele não incluía pacientes mastectomizadas, mas aqui no START-A, aproximadamente 46% dos pacientes tinham sido submetidos à mastectomia e no START-B, aproximadamente 34%.
E o que temos aqui de dados desse estudo, mais uma vez, é que não houve diferença reportada em termos de toxicidade, tanto relatada pelos pacientes quanto relatada pelos médicos que acompanhavam. Aqui nessa tabela, o que podemos ver é que os principais sintomas relatados pelo paciente, como dor, ou edema no braço, no ombro, dificuldade para elevar o braço, absolutamente não houve diferença entre os pacientes do hipo para o convencional. E aí, pelos motivos que já comentei no início, né, o racional de se utilizar o hipofracionamento, a gente se vê no meio de uma pandemia, e se você puder encurtar esses tratamentos, se puder fazer sem prejuízo oncológico e sem adicionar toxicidade, que o faça. É recomendado que o faça. E temos esse estudo que foi publicado bem no meio da pandemia, as recomendações de um painel de especialistas, eles recomendando o hipofracionamento e que este poderia ser, inclusive, usado em parede torácica e em drenagem. E um dos argumentos é que isso já tem sido utilizado em outros países e reiterando mais ainda a sua importância. Bem, após tudo isso, é natural, né, que após vermos esses dados do hipofracionamento, comece a ter outros estudos, outros protocolos, testando um tempo de tratamento ainda menor, inferior do que 15 a 16 frações, já que isso já foi demonstrado que é seguro. E aí vieram os outros estudos, o FAST e o Fast Forward, testando fracionamentos mais curtos, né, inicialmente, fracionamento de 25 frações, com os estudos canadenses e os estudos ingleses, de 15 a 16 frações, e o FAST reduzindo mais ainda para 5 frações de tratamento. E foi exatamente isso que os ingleses fizeram e propôs o primeiro estudo, que foi o FAST, que ele propõe uma radioterapia em apenas 5 frações, sendo uma fração por semana, no mesmo tempo total, ou seja, dá um tempo de 5 semanas, mas é uma fração por semana. Esse estudo ele foi publicado a primeira vez em 2011 e foi atualizado no ano passado, sem diferença comparado com o grupo convencional. Então, o FAST, ele incluía pacientes com tumores iniciais, porque no início do seu recrutamento ainda existia esse receio de incluir pacientes com estágios mais avançados. Então, a maioria dos seus pacientes mesmo, os critérios de elegibilidade eram pacientes em estágios mais iniciais, T1, T2, que eram submetidos à cirurgia conservadora, idade maior do que 50 anos. E, basicamente, ele comparava, né, era um protocolo de 3 braços, comparava o esquema convencional de 50 Grays em 25 frações com 2 braços experimentais de hipofracionamento, o de 30 Grays em 5 frações e o de 28,5 também em 5. O endpoint primário, nesse caso, era a alteração na aparência fotográfica da mama e o secundário era o desfecho oncológico, principalmente relacionado à recidiva local, além da avaliação dos efeitos adversos. Bem, e o que temos de dados do FAST é que os efeitos adversos acentuados, aqueles acentuados em todos os 3 braços, eles não foram comuns, eles foram incomuns, com uma recidiva local extremamente baixa. Isso também devido às características dos pacientes, né, que eram pacientes em estágios mais iniciais, mais de baixo risco, tinham características mais favoráveis. Uma observação importante aqui é que o grupo de maior dose, o grupo de 30 Grays em 5 frações, teve um pouquinho maior risco de alterações acentuadas na mama, na análise de 5 e de 10 anos. Já o grupo de menor dose, o grupo de 28,5, quando comparado com um grupo convencional, não demonstrou diferença alguma. E aí, naturalmente, era de se esperar que existisse um protocolo que testasse a dose de 5 frações, porém, encurtar mais o tempo de tratamento. Seria 5 frações
mas frações seguidas, né, em dias corridos, dias consecutivos. Uma fração ao dia com um tempo de tratamento de 5 semanas. E aí veio o Fast Forward, que é um tratamento realizado um tempo total de 1 semana. Foi um estudo de não inferioridade, e aí ele já incluía pacientes de maior risco, com relação à idade, era elegível pacientes maiores de 18 anos, estadiamento variável de T1 a T3, poderia ser N positivo, desde que também não houvesse intenção de tratar a cadeia de drenagem. Pacientes poderiam ser submetidos à cirurgia conservadora ou mastectomia e o BOOST também era permitido. Eram 3 braços, porém, uma diferença aqui é que ele já considerou, obviamente, que o hipofracionamento ele já é eficaz, né? Então, ele já não comparou mais com esquemas de hipofracionamento. Já houve uma comparação entre esquemas hipofracionados. O esquema não comparou mais com o esquema do convencional. Então, ele comparou 40 grays em 15 frações, versus 26 grays em 5 frações, versus 27 grays em 5 frações. Só que essas frações em dias corridos. Aqui, nessa tabelinha, mostra que aproximadamente 1/4 das pacientes receberam o BOOST, e é interessante e um pouquinho contraditório que esse BOOST ele era dado em 5 a 8 frações, e às vezes até o tempo de tratamento do BOOST era maior do que o tratamento inicial. Mas ele permitia, o BOOST era feito com fracionamento convencional e era corrido também, 5 a 8 frações. O segmento, o follow-up dele foi de um pouco mais de 5 anos, né, 71 meses. O endpoint primário foi a recidiva local ipsilateral. E aqui podemos observar na curva que não houve diferença. Os grupos de hipofracionamento eles não foram inferiores com relação à recidiva ipsilateral. E com relação aos efeitos adversos ou moderados, com os efeitos adversos moderados ou acentuados, podemos observar que o grupo de maior dose, que é o grupo de 27 grays, ele teve um resultado um pouco pior comparado com o grupo controle, que era o de 40 grays, mas o grupo de 26 grays não houve diferença. Esses resultados, né, essas avaliações eram vistas tanto pelo médico quanto relatadas pelos pacientes. Então, com relação ao Fast Forward, para concluir, ele demonstrou que 26 grays ou 27 grays em 5 frações não são inferiores com relação ao controle local. 26 grays é semelhante ao hipofracionamento de 43 em 15, quanto à aparência da mama, toxicidade relatada pelo paciente, pelo médico, e sugere, então, a dose de 26 grays como o novo padrão. E para concluir sobre o hipofracionamento, é uma excelente estratégia, já é bastante difundida em outros países, no Brasil também existem grandes centros que já utilizam. Aqui na nossa instituição já temos utilizado com muita frequência nas nossas pacientes com câncer de mama. É um tratamento eficaz, não é inferior, é seguro, tem menos efeitos colaterais e melhor qualidade de vida também. É eficiente porque você consegue reduzir um tratamento de 5 semanas em 3 a 1 semana. E uma coisa que é importante, que não necessita de alta tecnologia, né? Que nem todos os centros têm alta tecnologia. Então, é possível realizar um tratamento excelente com um 3D, e é só observar os pontos quentes, né, ter cuidado com os pontos quentes. Tanto reduz custo para as pacientes quanto para as instituições de saúde. E um futuro meio presente já é o hipofracionamento com o BOOST concomitante, visando reduzir mais ainda o tempo de tratamento. Já existem estudos publicados e outros em andamento que já demonstram também segurança com o BOOST concomitante. Bem, pessoal, esse foi o meu recado. Agradeço pelo convite, pela parceria com o hospital. Me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida ou ampliar a discussão de forma mais aprofundada. Obrigada a todos.